nossos cumprimentos a todos. E voltamos ao assunto do livro Mediunidade e Obsessão em Criança. Reiniciaremos hoje com os dizeres de Manuel Filomeno de Miranda, que já no ano de 1980 dizia que a obsessão está graçando de maneira epidêmica, sendo este um problema de emergência, tal como continua. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Tirado esses dizeres do livro Tramas do Destino. E continua Sueli Caldas Schubert. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sobre passe de mágica da desencarnação. Em razão disto, as atrações espirituais por simpatia, quanto por animosidade, vinculam os afetos como unem os adversários na continuidade da vida. Não somente o ódio, porém, responde pela alienação por obsessão. Além de vários exemplos já citados anteriormente, temos os conciliábulos de loucura, toda uma vasta gama de motivos injustificáveis, certamente fazem-se responsáveis pelas outrizes, ou seja, vinganças, desforras, que perturbam, que atormentam, desagregam, anulam ou levam ao suicídio muito maior número de incautos do que se pode supor. Obsessões, portanto, acontecem em larga escala. A ocorrência de casos de crianças obsediadas é muito mais frequente do que imaginamos. Adultos ou crianças, todos somos espíritos com uma história pregressa que vem de muito longe. Infere-se, pois, que espíritos que retornam ao cenário terrestre, trazendo graves comprometimentos perante as leis divinas, podem apresentar, desde tenra idade, reações psicológicas, orgânicas e de conduta que não se enquadram nos cânones da medicina atual. Querendo dizer, nos conceitos, nos parâmetros da medicina atual, dando abertura para outras possibilidades, cabendo então a alternativa espiritual, hoje muito mais aceita e difundida. Na verdade, tais crianças apresentam quadros de processos obsessivos, havendo a presença de um ou mais espíritos perseguidores. Uma das técnicas dos espíritos obsessores é a de atormentar toda a família, embora o alvo seja a criança, usando-a para alcançar seus fins, tornando-a nervosa, inquieta, amedrontada, irritada, levando-a ao choro constante ou instigando-a para que faça toda espécie de estripulias, sabendo que isso desequilibra igualmente a família. O ambiente conturbado serve assim aos seus propósitos. É preciso deixar bem claro
que quando um espírito malfazejo se aproxima de um membro de determinada família e aí encontra campo propício para o seu assédio, isso não ocorre por acaso, mas sim por atração vibratória que o imanta àquele do qual deseja vingar-se. É imprescindível ter em mente que o algoz de hoje foi a vítima de ontem. Quanto a alguns familiares, de uma forma ou de outra, igualmente fazem parte desse passado. A justiça divina não falha, não comete erros. A cada um segundo as suas obras, ensinou o mestre dos mestres. E perguntamos, quais seriam estas relações do passado? Como uma pessoa se vincula a outra e isso passa para a outra vida? E a resposta é: relacionamentos tumultuados que culminaram em crimes em vidas pretéritas, quase sempre dão origem à cobrança dos dias atuais, visto que ninguém consegue progredir carregando pesados fardos de dívidas, de culpas. Tais relações conflituosas podem ter sido, por exemplo, de envolvimento amoroso, que culminou em traições, tragédias passionais ou dívidas decorrentes de negócios, de prejuízos que alguém causou a outrem, ou ainda de rixas diversas decorrentes de heranças ou de intrigas políticas, disputa de poder, etc., etc. Todas tais situações de graves consequências prosseguem vivas no mundo espiritual após a morte do corpo, e os envolvidos se mantêm enredados nas próprias teias. O renascimento de um deles não desfaz os liames dos comprometimentos, podendo resultar, por parte de algum desafeto desencarnado, a continuidade da vingança em processo insidioso da obsessão, que irá buscar sua vítima onde e em qual situação esteja. Essa atuação maléfica, portanto, alcança também a família. É interessante mencionar que no mesmo círculo consanguíneo, às vezes se reúnem um ou outro cúmplice, ou mesmo algum desafeto, como também para equilibrar a situação familiar. Reencarna um espírito querido de todos para a tarefa de colaborar para a reharmonização geral. Uma segunda situação acontece quando um obsessor, ou mais de um, passa a cobrar e a exercer a sua vingança sobre toda a família, procurando dominar mentalmente alguns de seus integrantes para alcançar seus objetivos. Em casos assim, nota-se uma perturbação generalizada no ambiente doméstico, a começar pelas crianças, que, sendo alvos das vibrações desequilibradas, se tornam irritadas, nervosas, briguentas, mal-humoradas, podem apresentar insônia, pesadelos
o que atinge, como é natural, os adultos. Naturalmente, o assédio de tais entidades só terá êxito se encontrarem nos encarnados brechas morais e o campo mental negativo, invigilante e desequilibrado, o que favorecerá a sintonia, caso haja no lar o cultivo da prece, da harmonia e o amor. As defesas espirituais estarão fortalecidas, dificultando a ação perturbadora. Para enriquecer mais sobre o tema, no livro Dramas da Obsessão, de Ivone Amaral Pereira, ela nos diz o seguinte: existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vinganças, insolúveis numa só etapa reencarnatória, desesperadoras, podendo levar séculos, exercendo seu julgo sobre a vítima, estendendo o mesmo a vida no invisível e invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes, até que os sofrimentos excessivos, provenientes de tão ardentes lutas, bem assim a reflexão e o desejo de emenda, obriguem as entidades participantes à renúncia do passado, pela abnegação do porvir, o que os fará reencarnar unidos pelos laços do parentesco muito próximo, constantemente como irmãos consanguíneos e até como pais e filhos e mesmo cônjuges, a fim de que mutuamente se perdoem e se habituem a um convívio pessoal, a uma junção familiar persistente que, conquanto se apresente como provação e não raro como expiação, acaba por estabelecer vínculos de afetividade indestrutíveis em suas almas, desaparecidas então completamente as antigas animosidades. No livro Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 2, vimos também a seguinte observação: reunidos na mesma família pelas leis divinas, encontram-se espíritos simpáticos entre si, ligados por relações anteriores que se expressam por uma afeição recíproca. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Com a teoria da reencarnação, entenderemos por que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Nessa mesma linha de raciocínio, compreenderemos a animosidade alimentada por irmãos consanguíneos, fato muito comum que se observa todos os dias. A lei da reencarnação também esclarece sobre os objetivos pretendidos por Deus por seus filhos, que é o progresso intelectual e moral. Se Deus nos permite o reencontro
com afetos e desafetos do passado, é que está a nos oferecer uma nova oportunidade de aperfeiçoamento. Enquanto a convivência com os desafetos nos dá a oportunidade de estabelecer a simpatia, os afetos são o sustentáculo em todos os momentos. Entendemos assim que as múltiplas existências estendem os laços de afeto, ampliando nossa família espiritual, enquanto a unicidade da existência os limita ou rompe definitivamente após a morte. Não fosse a abençoada porta da reencarnação, não teríamos a chance de amar os nossos inimigos, conforme recomendou Jesus. Dessa forma, repensemos a nossa postura em relação à família. Olhemos para os parentes difíceis e percebamos neles a bendita oportunidade de estabelecer a simpatia para, logo mais, amá-los efetivamente, conforme a recomendação do Cristo. Que possamos refletir sobre o tema, desejando a todos uma ótima semana. Muito obrigada.